Boa tarde, Jorge Jesus. Ana Freitas para a Sporting TV. Apesar do resultado, a onda de elogios nacionais e internacionais ao plantel, à exibição do plantel, tem motivado cada vez mais a equipa para este jogo frente ao Rio Ave. Boa tarde a todos. Histórias diferentes, não é? Uma coisa é o jogo, foi o jogo de quarta-feira. Outra coisa é o jogo amanhã no Campo dos Arcos, portanto com o Rio Ave. O nosso chip tem que estar completamente focado no jogo do Rio Ave. É bom sentir os elogios que as pessoas que estão ligadas ao futebol e mais particularmente os órgãos da comunicação de Espanha, que deram muito mais realce que alguns órgãos da comunicação portuguesa, mas de qualquer forma isso é um incentivo para nós continuarmos com a nossa responsabilidade e o jogo do Rio Ave vai ser um jogo completamente diferente em todos os aspectos. Vai ser mais difícil em quê? Em o Sporting ter uma qualidade de jogo que teve contra o Real Madrid, porque a equipa do Real Madrid defende de uma maneira, a equipa do Rio Ave vai defender de outra e portanto vamos de certeza ser muito mais apertados neste jogo que o que fomos do jogo do Real Madrid. Mas como é normal, todos os anos os jogos em Vila do Conde são difíceis e este também vai o ser, de certeza. O Sporting está preparado para as dificuldades que vai encontrar neste jogo e tem que arranjar soluções para se ir lá vencedor, que é esse o objetivo que nós queremos, continuar na frente, continuar a defender o primeiro lugar e por isso passa por uma vitória. Boa tarde, Jorge. Rita Mendonça, TV 24. Queria lhe perguntar como é que vai gerir o desgaste de alguns jogadores que jogaram a meio da semana, um jogo difícil. Como é que vai gerir? Vai fazer muitas alterações? A única solução para poder gerir e para poder sentir que os jogadores que possam estar naquele jogo possam estar no seu máximo, como é óbvio, só podendo mudar uma peça ali, um jogador aqui ou um jogador acolá, fazer aquilo que normalmente se fala na rotatividade e isso pode ser um fator para amanhã, para o jogo, mas até lá, amanhã ainda temos um treino, ainda vou ver como é que alguns jogadores se encontram em relação ao jogo de Madrid. Houve muitos jogadores que tiveram que correr muito, não só o aspecto físico, mas também o aspecto emocional também foi muito importante e, portanto, no treino da manhã vai-me dar indicações exatamente para eu tomar decisões. RTP. Boa tarde, Jorge Jesus. João Domingos, em direto para a RTP3. Pergunto-lhe, no final do jogo com o Real Madrid, disse que se estivesse no banco, se não tivesse sido expulso, o jogo tinha sido mais difícil para a equipa contrária. Tendo sido expulso já 2 vezes em 5 jogos esta temporada, pergunto-lhe se, fruto destes números, pensa mudar alguma coisa na maneira como está no banco e como reage em certos momentos do jogo. É uma pergunta pertinente, é uma pergunta interessante para o momento, é uma pergunta também penso em todos esses aspectos, mas dificilmente vou mudar, não vou mudar. Não sou eu que estou errado. O que está errado neste momento é a burocracia no futebol, é querem fazer do futebol um espetáculo como se estivesse na ópera ou se estivesse a cantar o fado. Quando se está a cantar o fado é que, meus senhores, temos de estar todos calados, vai-se cantar o fado. O futebol não é. O futebol é emoção, é paixão e os treinadores fazem parte do espetáculo dentro de um limite, não tenho que interferir com as equipas de arbitragem. Agora porque gesticulou, levantou o braço e porque só fez isto, rua. Vou mandar mais vezes para a rua, de certeza, que eu vou continuar a fazer, está dentro de mim.
Bola TV. Jorge Jesus, boa tarde. Ricardo Campaz, em direto para a Bola TV. A semana passada perguntaram-lhe aqui sobre o plantel de sonho. O Jorge disse que é muito difícil conseguir um plantel de sonho. Pegando nessa pergunta, eu gostava de lhe perguntar, não tendo o plantel de sonho, tem o melhor plantel em Portugal? Não. Tenho a minha equipa trabalhada por mim. E se está trabalhada por mim em Portugal, de facto tem que ser a melhor. A CMTV. diferença está no treinador. Jorge Jesus, boa tarde. Pedro Carreira, em direto para a CMTV. Posso? Ok? Perguntava-lhe, já falámos aqui do jogo frente ao Real Madrid, como é que preparou a equipa animicamente para recuperar daquela desilusão que foi a derrota em Madrid para um jogo totalmente diferente, numa competição totalmente diferente? Bem, pergunta como é que preparei a equipa para a derrota em Madrid. É uma coisa. Como é que preparei a equipa para a desilusão? Desilusão, uma derrota é uma derrota. Agora, a desilusão, nós não tivemos a jogar com o Castilha. Estávamos a jogar com o Real Madrid. São coisas diferentes, não é? E portanto, as derrotas são sempre derrotas, independentemente seja com o Castilho ou com o Real Madrid, mas não o grau de desânimo não se consegue partilhar ou dizer que uma desilusão. Parece que o Real Madrid é uma desilusão. Se for num sentido figurativo, até fico satisfeito, não é? Fico muito honrado. Perdemos com o Real Madrid, foi uma desilusão. É sinal que o Sport está muito forte. Portanto, aí. Não, mas disse bem, eu até nem tinha pensado bem nisso. Olha, é um fator importante, foi uma desilusão. Exatamente, porque somos muito melhores que o Real Madrid e, portanto, foi uma desilusão. É um sinal de valorizar o Sporting e pronto, e até lhe agradeço. Mas não foi uma desilusão, como é óbvio, não é? Foi uma situação que à partida ninguém pensava que ela pudesse acontecer, mas estava a acontecer e poderíamos ter assegurado pelo menos o empate. Como é que faz o transfer disto? Independente de teres perdido ou teres ganho, tu mudares o chip dos jogadores, não é do Sporting, são de todas as equipas que estão na Champions. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, já foi um problema abordado pelos treinadores nas reuniões da UEFA, onde tive algumas vezes, e fizemos várias vezes essas perguntas uns aos outros, como é que se conseguia mudar o chip, por muito que lhe digas e por muito passes a mensagem, nunca vai ser igual. E portanto espero que amanhã vamos ter alguns problemas em relação a essa mentalidade, mudar uma mentalidade de um jogo de Champions para um jogo de Portugal e nos Arcos, mas certeza que vamos estar preparados para tudo. E o Sporting neste momento está num percurso muito bonito, muito interessante e tem que continuar. SIC. Muito boa tarde, Jorge Jesus, Miguel Guerreiro, em direto para a SIC Notícias. O que é que está à espera de encontrar em Vila do Conde? Uma equipa fechada? É que hoje o treinador Nuno Capucho disse que ia tentar dividir o meio-campo com o Sporting e até o jogo. Acha que é só conversa do Capucho ou está à espera também de um Rio Ave ofensivo? Não direi que é só conversa. Portanto, o treinador do Rio Ave tem argumentos, tem uma equipa com capacidade para, sei lá, em alguns momentos do jogo isso ser um fator real em relação às ideias que ele tem no jogo. A equipa do Rio Ave e todas as equipas do nosso campeonato em Portugal, os jogos dos grandes, normalmente em casa, daqueles que não são tão grandes, torna-se difícil porque os treinadores portugueses, em termos de estratégia, são treinadores com o melhor conhecimento do mundo, têm uma capacidade de anular fatores por vezes são muito fortes do adversário, onde fazem esse equilíbrio.
E, portanto, é natural e normal que o Capucho esteja a pensar assim. Porque foi da mesma forma que eu pensei quando cheguei na quarta-feira em Madrid. Sport TV, ali à esquerda. Carlota Crespo, em direto para a Sport TV+, olá. Pegando aqui um bocadinho novamente nesta pergunta em relação ao que espera do adversário amanhã, o Rio Ave. O Rio Ave em 4 jogos tem 2 vitórias, empatou com o Braga e perdeu apenas com o Futebol Clube do Porto. Teve em conta estes 4 resultados quando preparou a equipa? Pensou no facto de ter apenas perdido pontos com um dos 3 grandes. Como é que que Rio Ave pensa que vai encontrar amanhã em campo? É aquilo que eu já tentei passar a ideia e a mensagem. O Rio Ave, normalmente, independentemente, e nestes últimos anos, o Rio Ave é uma equipa já com provas dadas em relação aos 3 grandes. É uma equipa que normalmente no seu estado é uma equipa forte, é uma equipa que cria dinâmicas muito fortes também. E portanto, as equipas que neste caso é o Sporting, tem de estar preparado para alguns momentos, se calhar, do jogo, ter algumas dificuldades, passar por algumas situações difíceis. Agora, o que importa aqui é que na maioria do tempo do jogo o Sporting possa ser forte, fazer a diferença, para poder, como é óbvio, controlar esses mesmos momentos do jogo e também o resultado, que é aquilo que nos interessa. E portanto o resultado passa sempre pelos 3 pontos e pela vitória, mas com todo o respeito pela equipa do Rio Ave que vamos ter o mesmo respeito pela equipa do Rio Ave que tivemos pelo Real Madrid. E portanto estamos sujeitos a tudo e estamos preparados para tudo. Jornal da Bola. Eduardo Marques, Jornal da Bola. Já falou há pouco de alguns jogadores que ainda estavam ali com algumas mazelas que vinham do jogo do Real Madrid, que havia treino. O que eu queria perguntar foi até com base numa resposta sua na equipa trabalhada por si, que tinha que ser a melhor. Tem desde o início da época um problema na frente de ataque porque tem jogadores novos. E o que eu queria perguntar era se, atendendo a este ciclo que vem aí, que são jogos atrás de jogos, com menos tempo para treinar, basicamente, Sim. O intervalo é mais para recuperar, se isso lhe facilita a competição a nível de preparar os 2 jogadores, ou vá lá, os movimentos ofensivos da equipa, que depois vai refletir numa qualidade de jogo coletiva também, que ainda procura, ou se o prejudica ter menos tempo para trabalhar os jogadores? É verdade. Se eu analisar e tomar as minhas decisões por essa sua pergunta, que é muito importante e é verdadeira, faço poucas modificações. Porquê? Porque aqueles jogadores que trabalham comigo estão melhor preparados que aqueles que chegaram hoje, não tenho dúvidas nenhumas, do ponto de vista físico, do ponto de vista do conhecimento da ideia da equipa em todos os pormenores. Nota-se uma diferença muito grande quando os jogadores chegam, estes jogadores que chegaram, em relação à intensidade dos que estão cá, não é? De uns para os outros, até eles sentem a diferença, não é? Até eles sentem a diferença. Mas também há alguns jogadores que também, por esse facto, eu também vou ter que tomar alguma decisão, porque são jogadores que tiveram dificuldades. Por exemplo, em Madrid houve 2 jogadores que tiveram algumas dificuldades já a acabar o jogo, o Marvin e o Brian, não é? São pormenores que vocês não se apercebem, não é? Mas que durante o jogo muitos jogadores têm, e são sinais de jogo que podem ser sinais para o futuro. Portanto, passa tudo sempre pelo último treino, porque o último treino nós analisamos o jogador, analisamos a forma, se ele ainda consegue, como eu costumo dizer, se está carregado. O que é carregado é carregado emocionalmente, é carregado fisicamente, e se tu só consegues, hoje já se consegue fisiologicamente, e o Sporting fê-lo, mas como eu costumo dizer, olhómetro, não é?
E o olhómetro aqui é a diferença de uns para os outros, não é? E amanhã eu vou ver e depois vou tomar as minhas decisões. Última pergunta, 0-0. Boa tarde, Jorge Jesus. Andréia Brites Dias, 0-0. O Sporting não perde há 10 jogos como visitante para o Campeonato Nacional. Pergunto-lhe, tendo em conta esta deslocação à Vila do Conde, se este Sporting de Jorge Jesus se está a tornar cada vez mais imbatível nos jogos fora do seu terreno para esta competição. Olha, a gente trabalha para esse propósito, a gente trabalha todos os dias para que passemos mais fortes, mas depois tu também tens que provar isso, no caso no jogo. E o Sporting está a provar, é com essa qualidade individual e coletiva que nós queremos crescer com o campeonato, e esse crescimento depois passa, como é óbvio, pelos nossos rivais. E quando eu falo rivais, falo em todas as equipas, não é? E se tu conseguires ter melhor qualidade e conseguires ser em cada jogo, conseguires melhorar as tuas intensidades de jogo, seguramente estás mais próximo da vitória. É isso que o Sporting tem feito. O Sporting tem vindo a crescer mês após mês, independentemente com jogadores novos ou com a maioria dos jogadores que já faziam parte do plantel do ano passado. E lutamos, como é óbvio, lutamos para a vitória. E se a vitória for se consumando e somando, é bom que a equipa tenha registros desse, porque é sinal de valor de toda a gente que trabalha no Sporting.